Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula, nossa terceira unidade. Bom, nós tivemos já a nossa unidade 1, 2, espero que vocês já tenham feito uma revisão do livro, para que vocês consigam ir acompanhando e vá assistindo nossas aulas, acompanhando o livro. Como eu disse, a gente vai recortando para que não fique muito extensa a aula, então é importante que vocês acompanhem. Então nós vamos estar abordando agora, nossa terceira aula, terceira unidade do livro. Meu nome é a professora Alessandra Cristina e nós estamos, vou estar ministrando a disciplina de auditoria e controladoria para vocês. Vamos iniciar. Então, na aula 3, nós vamos estar falando sobre organização do controle externo e do controle interno. Nós falamos um pouco do controle externo e interno, agora nós vamos falar como ele é organizado. Então, objetivos da aula: identificar a estrutura típica do controle externo adotado no Brasil, conhecer as diferentes formas de atuação como prerrogativa constitucional atribuída ao Poder Legislativo e reconhecer a estrutura do controle interno e julgar as predileções que atua sobre os aspectos formais ou substanciais da administração pública estatal. Bom, organização do controle externo. Então, na Constituição Federal de 1988, o artigo 70, nós comentamos anteriormente, aqui a gente vai estar lendo um trecho do parágrafo único. Então, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, quer dizer, todo mundo que está, que responde, que arrecada, que guarda, tem que prestar conta desse dinheiro público. Bom, então o controle externo, ele tem um mérito político, ele não pode abrir mão dos seus componentes técnicos, então ele é aquele controle técnico externo que nós já falamos. Nós também já citamos que quem acompanha ele é o Tribunal de Contas. Ele é responsável, o Tribunal de Contas, por acompanhar a questão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional. Então ele acompanha toda essa parte e ele fiscaliza. E o artigo 71 a 73 na Constituição Federal traz algumas legislações que abordam sobre o controle externo. O controle interno, nós temos a normatização que aborda ele, a legislação, que é o artigo 74 da Constituição Federal. Como a gente já citou também, são aquela equipe dentro da empresa que ele está voltado por zelar, por acompanhar, por normatizar essa questão da economia, da eficácia da administração pública. Então, é aquele setor interno que ele vai fazer todo o acompanhamento do que é correto. Então, nós temos ele de forma centralizado e descentralizado. O centralizado é que cada ministério tem total responsabilidade sobre a execução e o controle do próprio orçamento. Então, quer dizer, a gente já citou algumas coisas sobre questão de centralizado e descentralizado. Então, descentralizado que a execução, o controle próprio do orçamento, ele não sofre controle prévio por parte do órgão do controle interno. Então, quer dizer, tem o orçamento e não tem essa interrupção da questão isso como a gente fala, do Ministério da Fazenda, que nós a princípio estamos falando da União. O centralizado, o Ministério da Fazenda também supervisiona diretamente em cada ministério, só que eles nomeiam um representante para vários órgãos. Então, são os dirigentes do controle interno do Ministério que é responsável por acompanhar. Então, normalmente, eles delegam função para que essas pessoas acompanhem. Na centralizado, não. É o Ministério mesmo que acompanha todo esse processo. Então, no Brasil, desde o 200, do Decreto-Lei, prevalece o tipo centralizado no Ministério da Fazenda e do Planejamento. Então, como eu falei, o livro aborda a União, então prevalece a questão descentralizado. Tipo centralizado, em que o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então, eles continuam sobre todo o controle. E aí a gente tem sobre a fiscalização orçamentária, financeira, contábil e patrimonial que a gente falou. Então, a questão fiscalização orçamentária, o Tribunal de Contas, ele fiscaliza através de técnicas, porque precisa de técnicas de auditoria, a forma que está sendo executado esse orçamento, se realmente o que foi ali tratado inicialmente é o que está sendo abordado.
Então, a lei, o artigo 77, desculpa, da Lei 4.320, que é a lei que eu já falei que aborda ali o órgão público, o que ele traz? A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Então, essa fiscalização ela é prévia, para ela estar verificando se realmente estão seguindo. Bom, a LDO, a LOA e a PPA eu não vou abordar, porque vocês já tiveram a disciplina de contabilidade pública, vocês estudaram detalhadamente, só para relembrar que eles também são formas de controle, para que eles possam fazer um planejamento e posteriormente estar executando. Então, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LOA, e a PPA, que é aquele que eles fazem ali para questão de 4 em 4 anos. Bom, a gente falou da fiscalização orçamentária, a gente tem a fiscalização financeira. Então, a financeira é a questão do fluxo de caixa, fluxo de banco, que é o que os órgãos públicos realmente trabalham e movimentam, porque não é porque eles não têm objetivo de lucro que eles não vão ter essa movimentação. Então, a fiscalização exercida pelo controle externo e pelo controle interno no plano técnico, quando há substancialmente calculado em denominador físico comum de produção e consumo. Então, há esforços metodológicos e conduta que destaca os técnicos, o controle que provoca credibilidade. Então, eles, são algumas palavras técnicas que o livro traz, mas, na verdade, eles vão estar acompanhando realmente toda a questão da fiscalização financeira, porque a gente tem ali a questão orçamentária, que nós já mostramos os modelos ali, a LDO, LOA, que normatiza, como eu disse, vocês já estudaram questão orçamentária, então não é assim, eu vou, que acontece muito, semestre que vem ou ano que vem, eu vou estar adquirindo tal coisa, eu vou estar fazendo aquilo. Não pode, o gestor público ele não pode chegar, eu vou fazer, tem que ver se teve previsão orçamentária, se lá no orçamento realmente foi previsto e se estava escrito, porque tem que ter esse planejamento, não é eu vou fazer, tem que ver se realmente foi previsto para estar executando. E o financeiro, tem que ver esse dinheiro, se teve esse repasse. As instituições públicas, estadual, municipal, eles trabalham não só com recurso municipal e estadual, que vem ali do estado, que o município arrecada, eles têm também convênios, tem questão de saúde, questão de educação. Então, para você fazer uma previsão orçamentária, você precisa saber ter uma previsão financeira, quanto você vai ter de dinheiro para você fazer essa previsão. Então, tudo isso é feito acompanhado. O governo estabelece, eu vou fazer um concurso, ou eu vou aumentar salário, não é assim. Eles têm que ter uma previsão, se vai ter o financeiro, para poder planejar ali o orçamentário. Vamos ver a terceira. A terceira é a fiscalização contábil. Então, a fiscalização contábil é realmente a parte técnica, é o ponto principal, é o registro contábil. Então, para você estar executando esses registros contábeis, também não é da forma que querem, A gente precisa saber realmente a doutrina contábil, seguir ali os princípios contábeis. E quem vai estar fazendo, Vocês podem observar que dentro aí das administrações federal, estadual e municipal, a gente tem os contadores para estar fazendo isso. E é obrigatório que trabalhe na parte contábil, que seja um contador, que seja formado, porque ele conhece as técnicas, ele conhece as normas contábeis, então é necessário para que ele faça um acompanhamento correto. Então, a gente tem a parte contábil, que os lançamentos, nós temos ali o plano de contas, Vocês tiveram a disciplina de contabilidade geral. Então, qualquer lançamento que a gente faça de pagamento, seguindo ali o orçamento e o financeiro, a gente tem que realmente estar no código correto, fazer o lançamento correto. Vamos ao próximo. A gente tem também a fiscalização patrimonial. A fiscalização patrimonial, a gente normalmente faz todo o acompanhamento do patrimônio, É registrado esse patrimônio. Se vocês observarem na instituição pública, tem toda etiqueta. Então, todo bem adquirido, você tem uma etiqueta do patrimônio. Essa etiqueta, dentro da sala, tem uma pessoa que assina que ela é responsável. Então, se sumir um computador, uma cadeira, a pessoa é responsável porque aquilo é público. Só que as instituições públicas, elas têm alguns problemas quando é questão de natureza, questão florestal, que a gente tem parques, a gente tem rios, a gente tem o mar. Isso eles têm um problema para estar realmente
incluindo no patrimônio, está lançando. Então, tem um acompanhamento, é feito uma fiscalização, mas é uma parte que não é fácil para o órgão público realmente estar controlando essa parte patrimonial pela extensão ali do nosso país, do Brasil. Vamos continuar. Aqui a gente tem algumas datas para que vocês consigam entender toda a questão ali da nossa Constituição, do nosso crescimento dentro do controle externo e do controle interno. Então, a gente tem a organização desse controle. Em 1934, a gente teve ali a Constituição, né, que trata dos tribunais de contas, do artigo 99 a 102. Em 1937, nós também, foi uma outra Constituição que foi remetida pelo artigo 114, que também regulamenta o Tribunal de Contas. Em 1946, a gente teve o artigo 77, né, que também abordou. Essas legislações, elas foram feitas atualizadas, né, sendo melhoradas. Em 1967, foi alterada a emenda parlamentar, ocorreu uma tentativa de extinguir o Tribunal de Contas municipais, exceto em São Paulo, então eles também tentaram tirar. E por último, a Constituição de 1988, que o artigo 70 até o 75 aborda as questões do controle. Então, é só para a gente ver o retrospecto, desde a primeira, né, desde o início da Constituição, sempre teve leis que abordavam o Tribunal de Contas, mas ela foi feita adequações e melhorando. Então, há 5 tipos de Tribunal de Contas. A gente tem o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do município. Gente, ali está 5, mas aqui, né, a gente está mostrando ali 4. Então, o Tribunal de Contas da União, que é vinculado, e ele fiscaliza a União. Tribunal de Contas do município, que se fiscaliza o município. Tribunal de Contas dos estados, Tribunal de Contas do municípios, que ambos, né, são estados membros, pode fiscalizar um ou outro, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nós temos também princípios, atividades dos órgãos de controladoria. Então, para operacionalizar o controle interno. Então, o controle interno, ele há basicamente 2 alternativas para estabelecer e operacionalizar, né, como está funcionando. Então, tem que estruturá-lo tecnicamente. Por exemplo, a gente fala, é necessário, tem que ter o controle interno, é importante ter o controle interno, mas não é simplesmente você criar um controle interno e deixar, né, para seguir uma lei e não cumprir. O controle interno tem que ter pessoas técnicas preparadas, então tem que ter advogado, tem que ter contador, tem que ter um administrador, tem que ter pessoas competentes, porque eles têm que entender das normas para estar acompanhando, não só de fachada, e tem que ter atualização, tem que ter cursos para que eles vão se atualizando, porque senão às vezes eles estão fazendo trabalho, quando vem Tribunal de Contas, aquele trabalho às vezes teve alguma alteração, eles não tinham conhecimento. Então tem que ter também essa atualização. Vamos ver o próximo. Órgãos internos competentes de uma controladoria. Então, aqui a gente pode ver que os órgãos internos, eles têm que estar tecnicamente preparados, especializados, e eles têm o objetivo também operacional, típico, né? Então, quando a gente fala controladoria, ele tem um papel de estar controlando. Eles que normalmente, o setor, às vezes eles têm dúvida de alguma coisa, eles não vão estar ligando para o Tribunal de Contas. Esse controle interno que ele tem que estar ali preparado para estar auxiliando a pessoa, né? Então ele tem que estar ali tecnicamente todo preparado. Vamos continuar. Aqui estrutura. Aqui, gente, a gente vai citar alguns exemplos, que é o que traz no livro, né? E por esse motivo a gente acompanhou, né? Por esse motivo a gente vai estar tratando para vocês, trazendo aqui para vocês, porque se a gente citasse de repente outros exemplos, poderia dificultar para vocês na hora da prova, na hora de uma atividade. Então são exemplos que traz o livro. E essa é a estrutura adotada pelo município do Rio de Janeiro. Então, se vocês quiserem acompanhar, é o quadro 13 do livro. Então, Controladoria Geral, dentro desse quadro ali do município, o que traz? Ele exerce a função do controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial. Então, ele controla
todas as questões que ali nós falamos. A comissão de controle interno, ele assessora o controlador geral, né? Porque quando você está no controle, tem ali o nome de controlador. Então, ele sugere a realização de treinamentos, ele propõe a adoção de normas, então ele vai estar ali auxiliando. Subcontroladoria. Ele coordena as relações entre coordenadoria geral, os órgãos administrativos. Ouvidoria, nós já falamos ali o papel da ouvidoria, então ele encaminha questões às áreas, sugere e recomenda soluções, busca correções e erros, né? Ele atende ali a população para estar verificando onde pode estar melhorando. Aí nós temos um outro que vocês podem acompanhar no quadro 14, que vai estar falando sobre os órgãos diretivos da controladoria. Então nós temos a gerência de recursos humanos. Então qual que é o papel da gerência de recursos humanos? Executar as atividades de planejamento, administração, desenvolvimento de pessoas, que é o que acontece normalmente em qualquer setor de recursos humanos. Da iniciativa privada, pública também. Ele tem que ter todo acompanhamento e controle ali da gestão do recursos humanos. Gerência de infraestrutura e logística. Executa atividades de apoio à licitação, contratação de serviço, administração de material, manutenção dos bens móveis, né, questão de equipamento. Então, ele tem toda essa questão de infraestrutura e de logística. A coordenação de informática, ele planeja em ação conjunta com os usuários a questão de informática, da manutenção, de como está entendendo, o que tem que está sendo melhorado. O próximo é o acompanhamento e supervisão dos custos. Então, aqui é o papel da controladoria de acompanhar e a supervisão dos custos, realmente para estar verificando se o que está sendo feito não só corretamente, mas também com custo baixo, porque não adianta só fazer certo e ter um gasto alto. Tem que ter um custo também baixo. Então, essa supervisão também acompanha essa questão do custo. Então, nós temos a controladoria geral, que orienta, coordena, supervisiona, fiscaliza, ela elabora e submete ao controlador geral planos, né, de como pode estar atuando, exerce a gestão do sistema. E temos ali a controladoria de contabilidade, que efetua lançamentos, registros, conciliação. Então, assim, às vezes esses exemplos é para que vocês entendam como funciona, porque às vezes a gente fala, é controle externo, controle interno, mas como funciona? Qual que é a função de cada um? Qual que é o papel? Então, o livro, ele traz alguns exemplos, né? Vocês olhem lá os quadros, eu citei aqui o 13 e o 14, citei alguns itens do que está no 13 e 14, porque o nosso quadro traz vários exemplos. Então, leiam para que vocês entendam qual que é o papel de cada um. Porque, de repente, a controladoria, esses setores têm que ter pessoas formadas de áreas diferentes, porque cada setor tem que ter uma pessoa responsável para estar atuando. Então, é importante. Então, leiam lá com atenção, porque é um exemplo. De repente, o município que vocês residem, eles podem pegar ali de modelo também, pode estar auxiliando, se de repente ele não tem como montar, ele está em dúvida, vocês podem pegar de modelo para estar estruturando esse controle interno dentro do município de vocês, ok? Vamos continuar. Aqui, nos principais atividades do órgão, a gente traz também na lei, né, 4.320, o artigo 80. Compete aos servidores de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuída a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para este fim. Então, observe que além do modelo adotado, né, pela prefeitura que a gente colocou, a gente tem vários outros modelos, né, e outros municípios podem estar acompanhando para estar seguindo em secretarias. E isso realmente é importante e um modelo, né? Como a gente tem municípios que é novos e é uma exigência, é necessário ter esses modelos e o livro traz para que a gente siga e possa auxiliar nossos gestores. Bom, aqui a gente finaliza a nossa unidade 3, né? Leiam com calma, a gente também tem vários exemplos no livro, como eu disse. Tudo isso é assunto de prova. Leia o livro e leia, né, as aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem encaminhar mensagem para mim, para os tutores eletrônicos, que também vão auxiliar vocês na atividade, né, tirar dúvidas ali para a prova. Nós vamos ter nossa aula de tirar dúvidas ao vivo. Mas para isso é importante que vocês assistam e que leiam o conteúdo, para que aí realmente vocês perguntem o que está em dúvida, ok? Vamos finalizar com mais uma mensagem.
No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Ayrton Senna da Silva. Então, pessoal, vocês estão finalizando o curso, né? Uma disciplina que é importante, então não leve. Às vezes é uma disciplina que se fala, não é direta de administração, então, de repente, vocês não dão atenção. Quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer bem feito, porque amanhã isso vai ser necessário para a nossa vida profissional. Então aproveite, leia, qualquer dúvida, aproveita enquanto, né, nós estamos aqui para estar auxiliando, porque depois que vocês formam, aí realmente surge a dúvida e às vezes não tem ninguém para nos auxiliar. Ok? Obrigada, então até a nossa próxima unidade.